convido a vocês para ficar de pé, para que a gente vai fazer uma leitura bíblica e depois nós vamos seguir louvando. Nós vamos fazer intercalado. Eu falo um versículo, nós vamos ler do Salmo, o Salmo 46, do 7 a 11, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. A igreja? Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Vamos todos juntos? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! E é isso que nós vamos louvar agora. O nosso general é Cristo. Então, a nossa batalha será vencida porque nós temos um general, Cristo, Senhor Jesus, batalhando conosco, nos conduzindo aos passos que devemos agir. Louvemos ao Senhor com alegria, irmãos. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá,
se dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, amém, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A batalha do Senhor, nós continuamos confiantes que não importa a batalha que vier sobre nós, a batalha já está entregue no altar do Senhor e Ele vai nos conduzir a ser mais que vencedores. Cantemos, continuemos louvando o nosso Deus. Homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. E chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada e levantar um louvor. Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha
vencedor na tribulação. Crê somente a batalha é do Senhor. Cantai ao Senhor com alegre som. Erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação. Crê somente a batalha é do Senhor. 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 Que coisa boa, meus irmãos, estarmos juntos nesta manhã para adorar, bendizer, exaltar o nome maravilhoso do Senhor. Ele luta por nós, o Senhor é por nós, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quantas vezes na nossa vida, eu e você enfrentamos lutas, dificuldades, provações, tempestades, mas o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? De modo que estamos aqui nesta manhã para reconhecer isso, para bendizer, para exaltar, para glorificar o nome maravilhoso do Senhor. Mas estamos também para viver em comunhão, para estarmos juntos como família. Dezembro é mês de férias, é mês de festas, é mês de comunhão, é mês de Natal, é mês de família, e aqui nós somos família em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você para este momento especial de comunhão, para você sair do seu lugar e dar um abraço bonito, gostoso, apertado, especialmente quem você não conhece. Algumas pessoas estão nos visitando nessa manhã, então olha aí ao redor para você ver quem é que está nos visitando e saia do seu lugar agora em nome de Jesus para dar aquele abraço gostoso, caprichado, hein? Aquele abraço bonito mesmo. Vários irmãos e irmãs queridos, gente bonita nos visitando aqui nesta manhã. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Muito bom mesmo receber vocês aqui nesta manhã. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aqui nós somos uma igreja que abraça, não é? Então abrace e abrace gostoso. Sua amiga veio hoje, Helena, que coisa boa, que bênção, Heleninha. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. Ô bem, meu amigão, Deus te abençoe, bonitão, que coisa linda. Bom dia, criançada. Oi, Cecília. Oi, Luísa. Deus te abençoe. Oi, Joca. Bom dia, meu amigo. Deus abençoe cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa comunhão gostosa, esse ambiente de amor, de amizade, de carinho. E se você não conhece, não fica com vergonha de perguntar o nome, não. Pode dizer assim, ó, seu nome. E aí você grava o nome e ora e abraça e se confraterniza, porque a nossa comunhão também é adoração ao Senhor. Deus se alegra, Deus se agrada, Deus fica contente quando o seu povo vive em união. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Cris, vamos continuar cantando, celebrando, adorando o nome de Jesus. Não senta ainda não, gente. Fique de pé mais um pouquinho aí. Fique de pé. Esta é a última canção antes da mensagem. Depois você vai sentar, vai ficar confortável. Mas fique de pé. Vamos juntos louvar, exaltar, adorar o nome do Senhor. Vamos ler mais uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 89, 8, 9 e 18. Eu vou ler o 8, vocês leem o 9 e a gente encerra junto o 18, tá bom? Vamos lá. O Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade que te cerca. Igreja? Todos juntos?
Porque o Senhor é o nosso escudo e o Santo de Israel é o nosso Rei. Louvemos ao Senhor agora neste momento com o cântico Solte o Cabo da Nau. Com bastante alegria, irmãos. Essa música é antiga, todo mundo conhece, batendo palma, bem alegre. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força tu és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tome o remo das mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. Olha aí os marinheiros desta manhã, fiquem firmes no mar, porque o Senhor está no barco, está no navio os conduzindo. Sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tome os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solte o cabo da nau, solte o cabo. A igreja cantando. As mãos e navega com fé em Jesus. Aleluia. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos em Ti a segurança que mesmo no mar revolto, sabemos que Tu está no barco, conduzindo todo o caminho. Queremos Te pedir, Senhor, para que fique com cada um aqui de nós, principalmente com os marinheiros, Senhor, que velejam, que seguem essa profissão de estar no navio em alto mar, que o Senhor possa os protegê-los, Senhor, que eles possam confiar, Senhor, que Tu estás comandando o destino que eles irão chegar. E também nós, Senhor, nossas vidas diárias, enfrentamos por lutas, por tempestade, mas que nós possamos confiar que o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está no controle e fará chegar no destino que o Senhor já tem planejado e preparado para cada um de nós. Fala agora, Senhor, aos nossos corações, através da mensagem que o Senhor já colocou, Senhor, no coração do nosso pastor, e que nós possamos absorver e que frutifique, Senhor, em nossas vidas e nosso coração. Em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa que estamos em Tua presença. Amém. Me chamo Magdiel Santos da Silva, sou suboficial
militar da Marinha do Brasil. Eu sou a Marcela, eu fui primeiro-tenente da Marinha, veterinária. Eu servi de 2007 a 2015 no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu sou o Lucas, na Marinha, segundo sargento. É uma oportunidade única, um privilégio, porque ao mesmo tempo que eu pratico e faço aquilo que eu mais amo, que é servir o Brasil e estar na Marinha, eu aproveito essa oportunidade também para proclamar o nome de Jesus. É sempre um desafio, né? Mas a gente sempre que tinha a oportunidade de nos reunirmos, né, para proclamar o nome do Senhor, a gente aproveitava, às vezes no horário do almoço. É um grande exercício de honra e exemplo. É um privilégio ser cristão nas Forças Armadas. Dando testemunho, levando o amor de Deus para a vida de muitas pessoas que trabalham comigo. E é sempre um desafio, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguia ter essa abertura. E para mim, particularmente, ser igreja, viver a comunhão da igreja foi um grande suporte para o crescimento espiritual e a vivência na chegada para um jovem que saiu de casa e muito novo estava vivendo aqui no Rio de Janeiro e conseguiu desenvolver espiritualmente, profissionalmente e socialmente com a vivência na igreja. Tanto ser militar, né, que foi algo que eu gostei muito, que fez muita diferença na minha vida. Ser militar evangélica lá também foi fundamental importância, até para a caminhada toda, durante todos os 8 anos que eu passei. Então realmente é algo maravilhoso. Parabéns aos marinheiros que estão aqui presentes. E eu quero estender isso, né, não apenas aos marinheiros da Marinha do Brasil, mas aos marinheiros mercantes que também temos aqui em nossa igreja. E o motivo do culto desta manhã é agradecer a Deus. Não é culto ao marinheiro, é culto a Deus, em gratidão, em reconhecimento pelo que Ele faz. E aqui na nossa igreja, nós temos vários irmãos que são de Marinha, como temos também vários que nos visitam e que são de Marinha também. De modo que nós estamos felizes por todos vocês aqui nesta manhã. Depois eu quero conhecer vocês depois, daqui a pouco no culto. Ontem foi o dia 13 de dezembro, um dia para mim muito importante, porque é o dia do meu aniversário de casamento. Eu e a Simone completamos aniversário de casamento no dia 13 de dezembro. Também é o dia do aniversário da irmã Luzia, não é isso, Wagner? E geralmente as Luzias fazem aniversário em 13 de dezembro, porque é o dia em que a Igreja Católica celebra também o dia da Santa Luzia, não é? Então, por isso, tantas Luzias fazem aniversário nesta data. Eu já me acostumei com isso, porque para mim é uma data especial. São 28 anos celebrando com a minha esposa linda e querida nosso aniversário de casamento. Mas dia 13 de dezembro também é o dia do marinheiro. E estamos aqui para celebrar, para parabenizar, para agradecer a Deus e para pedir as bênçãos de Deus sobre nós e sobre vocês de uma forma especial. Alguns marinheiros de nossa igreja não estão aqui hoje porque estão trabalhando. Uma no hospital, Marcílio Dias, de plantão, outro na fragata, outro em alto mar. Não é isso, irmã Gisele? Nosso querido Wesley está incomunicável, em alto mar. O Lucas, que deu o testemunho aqui, está indo para o gelo. Então, é isso mesmo.
A turma está trabalhando, graças a Deus por isso. Otávio, que está na reserva, arrumou um serviço hoje, um compromisso assumido com muita antecedência, de forma que não está aqui também. Mas outros estão. E muitos visitantes estão conosco também nesta manhã, para nos prestigiar, e nós somos gratos a Deus pela sua visita também, e pela presença dos nossos queridos irmãos. Já falei com Jerônimo hoje cedo, Ricardo. Já falei com Jerônimo hoje cedo. Nosso querido marinheiro, suboficial Jerônimo. Dia 13 de dezembro de 1807, Brasil ainda era colônia de Portugal. Nascia na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Joaquim Lisboa, um jovem aguerrido que se alistou aos 17 anos para combater na Guerra da Independência. E naquela Guerra da Independência ele ganhou grande destaque e respeito e logo alcançou o oficialato. Tornou-se oficial aos 18 anos, por bravura na guerra. E aos 18 anos ele comandou uma fragata. Um garoto, me permitam dizer assim, um garoto de 18 anos, comandante de uma fragata. E quem sabe o nome da fragata? Fragata Niterói. Olha aí, tudo a ver com a gente, né? E aquele jovem de 18 anos, Joaquim Lisboa, agora oficial, na Guerra Cisplatina, Guerra do Paraguai, ele ganhou muita honra, muito destaque, demonstrando enorme galhardia, e ao longo da sua brilhante carreira alcançou o topo da corporação, tornou-se almirante, o almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. O almirante Tamandaré faleceu em 1897. Veja, ele nasceu no Brasil colônia, viveu o Brasil monarquia e faleceu já no Brasil república, com quase 90 anos de idade, 1807, 1897, e dedicou a sua vida inteira à defesa da pátria, da honra e dos brasileiros. A data do seu nascimento, 13 de dezembro, marca então a celebração do Dia do Marinheiro. A Marinha do Brasil tem hoje, mais ou menos, segundo as minhas pesquisas, 75 mil marinheiros na ativa, entre praças e oficiais, e ainda um grande efetivo na reserva remunerada e não remunerada. A Marinha é a mais antiga e a mais tradicional das forças do Brasil. A Marinha foi estabelecida em 1736. Brasil colônia. E os marinheiros, eles formam uma grande família. Estava conversando isso com a irmã Vânia ontem, e ela me dizendo isso. Os marinheiros formam uma grande família de muitos amigos e de gente boa, gente que gosta de família e que cuida bem da sua família e que tem um ambiente de família. Não estou dizendo que são mil maravilhas e nem que tudo são flores, mas eu estou ressaltando que os marinheiros formam esta grande família. É quase uma nação, tem até uma linguagem própria, os marinheiros. Safa essa onça, não marca toca, hein? E o picado hoje? Tem jacuba? Tem uma faina aí, para você, Magdiel. O escamado, mel de coruja, bom no geral. Pois é, eu não sei direito o que significa isso não, mas vocês entenderam, os marinheiros aí entenderam as suas gírias, seu dialeto. E aqui em Niterói, nós temos muitos marinheiros e recebemos muitos marinheiros em nossa igreja e queremos recebê-los sempre de braços abertos. Você que é marinheiro e que está vindo para Niterói, que está em transição aqui em Niterói,
você é muito bem-vindo. O problema é que a gente se acostuma, a gente cativa o coração, não é? A gente ama, a gente se apaixona, aí depois volta para a Bahia, não é? Hein, Ricardo? Aí volta para a Bahia, ou quer voltar para Brasília, ou Pernambuco, mas é assim mesmo. E a gente aproveita o tempo em que estamos juntos aqui. Aliás, pernambucano aqui tem um monte, não é? Graças a Deus pela vida dos nossos pernambucanos. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Honrar e felicitar pelo seu dia. São muito bem-vindos e desejar que Deus os abençoe poderosamente. E quero ler com vocês um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por bondade, no Evangelho de Marcos. É um texto conhecido que nós vamos meditar nesta manhã, a partir do capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Jesus, ele não era marinheiro. Às vezes a gente força o texto, né? Não, Jesus era marinheiro. Não era não. Jesus não era marinheiro, mas os discípulos também não eram marinheiros. Não vou forçar, não. Nem os discípulos eram marinheiros também, nem Jesus. Mas eles estavam acostumados com o barco, porque apesar de não serem marinheiros, eles lidavam no seu dia a dia com barcos. Uma parte dos discípulos eram pescadores, e ali na Galileia, na região norte de Israel, muita gente usufruía do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Então eles tinham barcos, não eram fragatas e nem, como é que chama, Marco? Maior do que a fragata é o quê? O porta-aviões. E o menor do que a fragata? Submarino não. O que, Mário, que você falou aí? Torpedeiro. Corveta. Isso, corveta. Era isso que eu queria lembrar. Eu não sei se é maior, se é menor, eu não entendo nada disso. Corveta é menor. Não era nem uma corveta. Era um barquinho mesmo, pequeno. Mas eles viajavam naqueles barcos. Eles enfrentavam as lutas a bordo. Então preste atenção. Jesus não era marinheiro, os discípulos não eram marinheiros, mas eles sabiam o que era viver a bordo. Eles sabiam o que era enfrentar lutas a bordo, a convivência a bordo, as tempestades a bordo. E eles enfrentaram tempestades e bonança em diversas ocasiões. E é o que nós vamos ver na leitura do texto. Abra sua Bíblia e deixa aberta, para a gente meditar juntos nesse texto da palavra do Senhor. Marcos 4, 35. Naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Eles estavam de um lado do lago de Genezaré. Lago de Genezaré ou Mar da Galileia é a mesma coisa. É um lago grande de águas doces e calmas, que recebem as águas que vêm das montanhas de Golã, pelo rio Jordão, que chega ao Mar da Galileia, e depois o rio Jordão sai do Mar da Galileia em direção ao Mar Morto. A Galileia é um local aprazível demais. O norte de Israel, o sul de Israel é desértico, Jerusalém é deserto, mas o norte de Israel, a Galileia, é um lugar maravilhoso, lindo, verde, fértil, maravilhoso. E o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, é responsável por isso. É um lago, mas é um lago muito grande. Por isso é chamado Mar da Galileia, porque é muito grande. Parece mesmo um oceano. Claro, olhando a olhos nus. Mas é um mar de água doce, praias bonitas e muito peixe. Irmão Edilson, muito peixe, para quem gosta de pescar.
E Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Ele sai da margem, provavelmente perto de Cafarnaum, e vai em direção a Genezaré. Verso 36. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Aqui está um detalhe muito importante do texto bíblico. Eles, ou seja, os discípulos, o levaram, ou seja, levaram Jesus consigo com os discípulos no barco. Assim como estava. E outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval. E as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Vejam, os irmãos, a travessia até aqui estava tranquila. O lago de Genezaré é um lago lindo, de uma brisa gostosa, de um ambiente gostoso e uma vista maravilhosa, aquele mar azul, aqueles barcos atravessando, tudo bem, tudo legal, tudo jóia, mas de repente vem um vento. De repente o tempo muda. De repente vem a tempestade, porque a tempestade na nossa vida, ela vem assim também, de repente. Está tudo bem, está tudo legal, está tudo jóia, mas de repente tudo muda. Eles estavam naquela travessia leve, gostosa, tranquila, e de repente, o texto nos diz, então, veio um grande vendaval. A tempestade não era tempestade de chuva, como algumas vezes nós imaginamos, por conta da nossa tempestade aqui. Era tempestade de vento. E o vendaval fazia com que as ondas arremessassem contra o barco. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, normalmente não tem ondas. É aquela marolinha, tranquila, aquela travessia gostosa. Mas quando vem o vento, e o vento vem de repente, e quando o vento vem, ele traz consigo as ondas. Essa foi a experiência dos discípulos. De repente, a tempestade, de repente o vento, de repente os problemas, de repente as lutas e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o barco, que agorinha mesmo estava tranquilo na travessia, agora já está quase afundando. Não é isso que está dizendo aí? Agora pensa se não é isso que acontece na sua vida, marinheiro, na sua jornada. Eu não sei quantos aí fizeram viagens longas. Hein, Marcão? Viagens longas, sol azul, céu azul, aquela brisa gostosa, de repente, em alto mar. Ah, meus irmãos, eu confesso para vocês que se fosse eu ia passar um medo miserável. Eu não sei se mais alguém aqui, ou se seria só eu, mas em alto mar, você olhar em volta assim, você não vê nada, você não tem um pedaço de terra para você se firmar, e aquelas ondas, e entrando no barco, e água entrando no barco. Agora, isso acontece também na nossa vida. A nossa vida também está sujeita a essas tempestades. Sim ou não, pessoal? Na nossa vida, nós também experimentamos isso. Você sai de casa alegre, dá um beijo na esposa, dá um beijinho nos filhos e sai, e não sabe o que te acontecerá aquele dia. Ainda mais numa cidade violenta como a nossa. Você vai ao médico achando que está tudo bem, e de repente vem um diagnóstico. E você chega no trabalho para mais um dia de trabalho e o chefe te chama na sala e você está demitido.
e você estaciona o seu carro naquela sombra bonita, para no final do expediente você chegar, o seu carro está fresquinho, e quando você volta, levaram o seu carro. Lutas, tempestades, problemas, que todos nós enfrentamos. E isso vem de repente. Mesma coisa na nossa família, no nosso casamento. Um dia está tudo bem, no outro dia chega uma notícia bombástica. Ou uma briga por um motivo muito sério. Algo assim como uma toalha molhada na cama, ou um arroz que queimou um pouquinho. E às vezes por aquela bobagem qualquer, vai desencadeando um problema, e a família que estava em paz. Vocês que são casados aí, é assim ou não é? 99% das brigas não é por causa de traição, de ofensa, não, é por causa de uma besteirinha, uma bobaginha, que no final você nem lembra mesmo por que nós estamos brigando mesmo. Se a gente fizesse essa pergunta, seria bem útil. No meio da briga, você para, espera só um pouquinho. Por que nós estamos brigando mesmo? Rapaz, não estou lembrando mais não. Falei, então vamos largar essa briga para lá. Tempestades que vêm, lutas que vêm na nossa vida, problemas que nos assaltam, problemas que vêm sobre nós e vêm de repente. De repente se levantou aquele grande vendaval, de modo que estava inundando o barco. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Estava inundando o barco. Vejam, meus irmãos, que eles eram pescadores profissionais. Não eram amadores, não eram iniciantes, não era menino começando a navegar. Eles conheciam aquele mar, eles conheciam aquele lago, eles conheciam aquele barco, eles estavam acostumados com aquele vento de outras vezes. Eles, entre aspas, não eram marinheiros de primeira viagem. Eles eram pescadores acostumados ao lago, ao barco, ao mar e ao vento. E o que eles fizeram? Eles começaram a tentar equilibrar as coisas. Eu não entendo de barco, vocês é que entendem, mas eu fico imaginando na minha mente leiga. Pega um balde, joga para fora, e a água está entrando, e divide o peso. Olha, está levantando muita popa, está levantando muita proa. Olha, organiza aí, bombordo, boreste, e não sei o que, e tal. Eles tentando resolver do jeito deles, com a inteligência deles, com a artimanha deles, com a estratégia deles, na força do braço, como a gente quer resolver os nossos problemas muitas vezes hoje em dia. A gente quer resolver a coisa do nosso jeito, até porque eu sei, né, gente? Eu sei como fazer. E esse que eu sei, a gente se dá mal. É ou não é, gente? Pensa bem. E aí, a gente imagina ali os discípulos naquela luta, para não deixar aquele barco afundar. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Igualzinho quem? Igualzinho quem? Igualzinho a gente. Lutando para não deixar a vida afundar, lutando para não naufragar, lutando para o casamento não entrar mais água, lutando contra a saúde, lutando contra o desemprego, lutando contra as dívidas, lutando contra as tempestades, do nosso jeito, sozinho. Eu sei, eu dou conta, eu consigo, e luta, e luta, e luta. E quanto mais eles lutavam, e quanto mais a gente luta, mais água entra no barco, de modo que o barco já estava todo inundado, e ia afundar. Até que eles chegaram
brilhante conclusão. Vamos chamar Jesus. Porque o verso 30, qual que nós lemos? 37, não é? 38. O verso 38 nos diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Vejam bem, lá no verso 35, se você voltar lá atrás, aliás, o verso 36, que eu frisei aqui, eu ressaltei, os discípulos fizeram uma coisa muito acertada. Eles foram a bordo, mas eles levaram quem? Eles levaram Jesus com eles. Eles o levaram consigo no barco. Então Jesus estava ali. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque barco onde Jesus está não afunda. Simples assim. Barco onde Jesus está não afunda. E eles chamaram Jesus para ir com eles, mas eles deixaram Jesus descansando, talvez na melhor das intenções, talvez na melhor da educação, dizendo assim, não vamos incomodar Jesus não. Não vamos incomodar Jesus não, deixa Jesus descansar, deixa que eu resolvo. Às vezes a gente tem essa postura, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou meu jeito. Mas no verso 38, nós vemos Jesus ali dormindo. Porque apesar deles estarem apavorados, Jesus estava absolutamente tranquilo. E uma pergunta que eu me faço é, como é que Jesus conseguia dormir com todo aquele balanço do barco? Como é que ele conseguia estar ali tranquilo, deitadinho numa almofada, ainda mais na popa do barco? Como? Porque ele sempre esteve no controle. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Você entende isso? Que há situações da nossa vida que nos pegam de surpresa, que parece que ficou sem chão. Jesus já sabia. Quando Jesus chama os discípulos, lá no verso 35, e diz assim, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Você acha que ele não sabia que ia ter tempestade? Você acha que ele foi pego de surpresa? Ele sempre esteve no controle. Seja qual for a tempestade que você está atravessando, entenda isso. Pode estar difícil para mim e para você. A gente fica triste. É normal. Nós somos humanos. A gente fica triste. A gente sofre. A gente fica ansioso. A gente fica preocupado. A gente fica com medo. Aí a gente se lembra que Deus está no controle. Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Tanto é que ele estava ali tranquilo, na popa, dormindo sobre uma almofada. Aí chegam os discípulos. Os discípulos o despertaram e perguntaram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Imagine a agonia daqueles discípulos, aperreados, se fosse pernambucano, né? Aperreados, dizendo assim: mestre, Jesus dormindo, tranquilo, eles despertam Jesus naquela confusão, naquela pressa, naquele tumulto: mestre, mestre, nós vamos afundar, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que a gente esteja aqui vivendo essa situação tão terrível. O Senhor está indo. Eles não disseram isso com essas palavras, mas foi isso que eles disseram nas entrelinhas. Nós vamos morrer, nós estamos afundando, a tempestade está forte demais, nunca vimos uma dessa, a água está enchendo o barco, nós vamos afundar, nós vamos morrer, nós vamos perecer, e o Senhor não está nem aí para nós.
Não te importa que pereçamos? Às vezes é o que a gente pensa. Jesus não está nem aí para mim, estou sofrendo, meu casamento está afundando, minha saúde está afundando, minha família está afundando, minhas finanças estão afundando, minha vida está afundando, estou afundando numa depressão, estou afundando na vida, e parece que Jesus não se importa comigo. Isso é uma visão completamente equivocada de quem não consegue compreender que Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, o barco não afunda. E aí eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39, Jesus, levantando-se, ele repreendeu o vento, e ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Jesus se levanta, dá ordem ao vento. A irmã Sueli estava no interior de São Paulo essa semana, e pegou um ventinho lá, né? Faltou luz em São Paulo. 100 km por hora, o vento. Faltou luz, não sei quanto tempo sem luz lá. Tudo culpa do vento. Irmão, o vento é um negócio difícil de controlar. Quem controla o vento? Quem controla o vento? Ninguém controla o vento. Ninguém estoca vento. Ninguém controla vento. Mas Jesus, ele se levanta e dá uma ordem. Jesus dá uma ordem ao vento. E Jesus dá uma ordem ao mar. Por que o barco onde Jesus está nunca afunda? Porque ele comanda o vento e o mar. Ele diz ao mar e ao vento: cala-te, aquieta-te. Bastou uma palavra. Os discípulos, imagina, eu gosto de imaginar a cena, os discípulos tudo descabelado, molhado, suado, apavorado, Jesus vai afundar, aquela confusão. Aí Jesus calmamente levanta, e uma palavra: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Basta uma palavra de Jesus. Na nossa vida é assim. Independente da luta, da tempestade que você esteja passando, basta uma palavra. E o mar se acalma. E a tempestade cessa. Cala-te, aquieta-te. E imediatamente, diante daquela palavra de Jesus, imediatamente o vento cessou e fez-se grande calmaria. E aí, imagine a cena. O vento parou assim, ó. Parou o vento. Aí as ondas, ó. Imagine a cena. O sol volta a brilhar. Porque o sol volta a brilhar, pessoal. Porque às vezes a gente não vê o sol brilhar, mas o sol vai voltar a brilhar, creia nisso. O sol volta a brilhar. O céu fica azul de novo. As águas ficam tranquilas. E o barco, ó, sereno. E eles tudo molhado, descabelado, suado, vermelho, pressão alta. Aí Jesus olha para eles assim, e eles daquele jeito, com os olhos arregalados, sem entender nada. Aí Jesus diz assim: por que
que estáis, verso 40, por que estáis tão amedrontados? Por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? Imagina a cara dos discípulos. Fala a verdade. Imagina se o Bruno fosse um dos discípulos, hein, Bruno? Estou pegando você porque você tem um cabelão. Aí o Bruno com aqueles cabelos tudo voado, a roupa molhada, Bruno suado. Eu nunca vi Bruno bravo, mas aquele dia eu ia ver Bruno agitado. Bruno é sempre tranquilo, mas aquele dia você ia ficar agitado, Bruno. Aí Jesus ia olhando para os discípulos, da mesma maneira que Jesus olha para mim, da mesma maneira que Jesus olha para você, meu irmão, minha irmã. Quando a vida nos sacode, quando a gente tenta resolver, e quando a gente acha que o barco vai afundar, e quando a gente acha que não tem jeito, aí Jesus em uma palavra resolve tudo, e diz assim: por que você está com medo? Por que você está com medo? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé. Verso 41, eles ficaram apavorados, diz o texto. Ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles ficaram apavorados e disseram: quem é esse? Essa é a pergunta dessa manhã. Quem é esse? Quem é esse? Porque não estamos aqui para falar de tempestade, e nem estamos aqui para falar de vento, e nem estamos aqui para falar de problema, mas estamos aqui para falar daquele que resolve, que é a solução, que é o Senhor, o soberano sobre as nossas vidas. Quem é este? Perguntaram eles, olhando admirados e apavorados para Jesus. Quem é este? É o tema desta manhã. Faltou uma interrogação aqui no slide. Quem é este? É a pergunta de hoje. Quem é este? É a pergunta que eles fizeram. E eu quero responder a essa pergunta, já aplicando e terminando a nossa meditação. Em primeiro lugar, Ele é aquele que se importa com você. No verso 38, quando os discípulos perguntam assim: mestre, não te importas? Isso era uma ofensa para Jesus. Isso era ofensa para Jesus, ofensa que às vezes eu e você cometemos. Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, o Senhor não vai me salvar? Senhor, o Senhor vai me deixar morrer? Ele é aquele que se importa com você. Ele se importa com o seu casamento. Ele se importa com a sua saúde. Ele se importa com as suas finanças. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com as suas emoções. Ele se importa com o seu ministério. Ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa com os seus sonhos. Ele se importa com você. Ele só não é a lâmpada de Aladim que cumpre todos os nossos desejos, mas Ele se importa conosco e Ele vai responder, só que Ele vai responder no relógio dEle, na hora dEle, conforme a vontade dEle, não a nossa, mas Ele se importa com você. Creia nisso, lembre disso, saiba disso. Você não está sozinho aqui no mundo, à deriva. Entregue a força do vento e a tempestade no mar. Não, Jesus está no barco e Ele se importa com você. Creia nisso, meu irmão. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da tempestade da sua vida, Jesus se importa com você. Segundo, quem é este? Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele diz ao vento: cala-te. Ele diz ao mar: aquieta-te.
Ele sabe antes de acontecer. Ele tem o domínio, Ele tem o controle, Ele é soberano. Ele está absolutamente certo de todas as coisas. Você pode ser surpreendido, eu posso ser surpreendido. Geralmente, todo dia somos surpreendidos. Ele nunca é surpreendido. Ele está no controle do seu casamento. Ele está no controle da sua saúde. Ele está no controle da sua emoção. Ele está no controle das suas finanças. Ele está no controle dos seus negócios. Ele está no controle do seu emprego. Ele está no controle da sua aposentadoria. Ele está no controle de tudo. Quando às vezes parece que nós estamos à deriva, mestre, não te importa, Ele se importa sim, e Ele está cuidando, não apenas se importa, mas Ele está cuidando de você, creia nisso, Ele está no controle, e Ele cuida de nós. Terceiro e último, quem é este? Quem é este? Este é aquele em quem você deve crer. Porque Jesus diz assim: por que você está com medo? Porque estáis amedrontados, ainda não tendes fé. Ainda não tendes fé. Nós precisamos depositar em Jesus a nossa fé. Sabe por quê? Porque às vezes nós cremos. Irmãos, eu acho que não tem um brasileiro que não tenha fé. Na verdade, eu acho que não existe um ser humano que não tenha fé. Todo mundo vive por fé. O problema não é falta de fé. Tem gente que tem fé no darwinismo, mas é fé. Tem gente que tem fé no dinheiro. Tem gente que tem fé em si mesmo, mas é fé. Tem gente que põe a sua fé numa outra questão religiosa. A nossa fé precisa estar em Jesus. Eu quero convidar você nesta manhã para colocar a sua fé em Jesus. Em outras palavras, ele dizia assim: eu estou no barco, eu estou no controle, é claro que eu me importo, eu estou cuidando de você. Por que você está amedrontado? Você ainda não aprendeu a ter fé? Creia, creia. A nossa fé deve estar firmada em Jesus. As tempestades vêm e vão, mas Jesus está no controle. A tempestade vem e vai, daqui a pouco o sol brilha e o céu fica azul, porque Jesus está no controle. E Ele é o Salvador da nossa vida. Ai de nós, se não fosse Jesus. Ele cuida da nossa família. Creia nele, creia que Ele vai restaurar a sua família. Ele cuida da nossa saúde, creia nele, Ele vai restaurar a sua saúde. Ele cuida das nossas finanças, creia nele, mas seja controlado também. Ele cuida do nosso casamento. Ele cuida da nossa aposentadoria. Essa semana eu fiz uma reunião com a consultoria de aposentadoria. Será que eu vou me aposentar? Jesus está cuidando disso, Ele cuida de tudo. Ele cuida da nossa vida. Mas tem algo ainda mais importante que Ele cuida. Você sabe o quê? Ele cuida da nossa alma. Porque quando essa vida aqui terminar, Ele ainda é Senhor. Ele ainda está no controle. Ele ainda se importa. E Ele quer nos levar para junto dEle, para a casa do Pai. Ele cuida da nossa vida eterna.
Ele quer cuidar da sua alma. Então, quem é Ele? É aquele que se importa, é aquele que controla e cuida de todas as coisas, mas é aquele em quem você deve crer, é aquele em quem você deve se render, a quem você deve se render, a quem você deve se entregar. Ele é aquele em quem você deve depositar a sua fé, total e irrestritamente. Porque as ondas da vida e as tempestades dessa vida são passageiras, mas Ele nos prepara para a vida eterna. Ele nos livra da tempestade e da tormenta eterna. E Ele está de braços abertos e mãos estendidas para nós. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica tentando tirar a água do barco sozinho. A gente fica tentando acertar sozinho. A gente fica tentando resolver tudo sozinho. A gente fica tentando dar o nosso jeito sozinho. E eu quero dar um jeito até para minha alma, até para minha eternidade. Eu acho que eu consigo nada. Nós precisamos de Jesus. E meu convite para você nessa manhã é para você abrir o seu coração e se render pela fé, crendo em Jesus. Feche seus olhos um instante, curve a sua cabeça, creia em Jesus, creia em Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus nessa manhã, eu quero fazer um convite para você. Com seus olhos fechados, você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu me rendo, eu me entrego, eu confio em Ti, Jesus, Filho de Deus. Entra na minha vida, entra no meu coração, salva minha alma, cuida de mim, Senhor. Entregue a sua vida a Jesus nessa manhã, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Entregue mais uma vez o controle da sua vida a Jesus. Não fica demorando. Não fica querendo resolver do seu jeito. Deixa Jesus aquietar o vento e o mar. Entregue sua alma a Jesus. Se você ainda não entregou, Ele morreu por você. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, para pagar o preço em meu lugar, em seu lugar, para nos salvar. Foi sepultado, depois de 3 dias ressuscitou, vivo está. Ele está aqui agora presente, aguardando você se render. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero convidar você a se entregar, a se render, a crer. Renda-se a Jesus. Dê um passo de fé. Para de tentar resolver tudo sozinho. Entregue sua vida a Jesus. Talvez você esteja meio afastado de Jesus. Talvez você esteja meio afastado da igreja. Talvez você esteja meio desigrejado. Volta para Jesus hoje. Reassume compromisso hoje. Reassume compromisso com Jesus hoje. E deixa Ele tomar conta da sua vida. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. E eu peço que o Senhor trabalhe a mente, a alma, o coração, as emoções, segundo a Tua palavra, no poder do Teu Espírito, convencendo-nos a nos rendermos diante de Ti, a entregar a nossa vida diante do Senhor e pedir que o Senhor assuma o controle, reine, nos abençoa, Pai.
E se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que deseja fazer isso agora, e que deseja tomar essa decisão agora, ó Deus, salva essa vida, salva essa alma agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, Dudão? Vamos cantar, e enquanto cantamos, eu e você temos o privilégio também de participar da obra do Senhor por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, com alegria, com gratidão no nosso coração, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmã Nazaré e irmão Timóteo estão conosco. Levante a mão aí. Vocês dois já são conhecidos nossos missionários da Cristolândia. Eles estão ali com uns quitutes da Cristolândia para você adquirir depois do culto. Isso vai ajudar no Natal da Cristolândia. E nós assumimos aqui, irmã Nazaré, o compromisso do óleo de soja. Então, se você trouxe o óleo de soja da Cristolândia, enquanto a gente canta, você pode trazer aqui à frente seu dízimo, sua oferta, seu alimento para ação social, o óleo de soja da Cristolândia, a sua gratidão, a sua fidelidade, a sua vida no altar do Senhor. Fique de pé, vamos cantar ao Senhor com alegria. Não temos um Salvador.
Amém? As tempestades vêm e vão, mas as águas não podem tragar a nau que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Traduzindo numa linguagem mais popular, o barco que Jesus está não afunda. É isso aí. Se Jesus está no barco, o barco nunca vai afundar. Creia nisso. Ele se importa com você. Ele está no controle. E Ele quer que coloquemos nele a nossa fé. Portanto, sossegue. Sossegue o coração, sossegue a alma. Deixa eu compartilhar uma coisa com a igreja. Pode ficar de pé bem rápido. A gente estava muito aperreado, muito apreensivo por conta da nossa obra aqui. E essa semana tivemos a aprovação do projeto. Glória a Deus. Ainda falta alguma burocracia de levar para a fazenda, gerar os boletos, a gente pagar as taxas, volta, emite o alvará, publica, esse tipo de coisa toda. Mas por quanto tempo, irmã Maria Rita, irmã Marli, eu estou citando essas duas porque eu sei que elas sempre me perguntavam e sempre oravam, e outros também. Por quanto tempo o nosso coração ficou assim, ansioso? Ainda bem, meus irmãos, que eu não sou ansioso. Pouco. Foram 7 meses e pouco, quase 8, só dessa fase. Na verdade, esse processo nós estamos aguardando desde 2022. E o Senhor dizendo assim, sossegai, sossega. Então agora, a mocinha lá, a servidora que nos atendeu, muito cordialidade, disse que ainda esse ano nós teremos a nossa licença em mãos. E a empresa contratada para a execução da obra já está a postos. Não é isso? Como é que é o nome da empresa? Obra Angular. A empresa do nosso irmão Nau. E nós estamos felizes por isso. Lembra do nosso quadro de adesivos ali atrás? Dá uma olhadinha lá. Está quase pronto. Completo. Cadê a caixinha de adesivo? Está aí, irmão Wagner? A caixinha de adesivo está aí? Na gaveta? Está aí, tem adesivo aí ainda. Pega ela aí, por favor. Me dá 10 aqui, irmão Wagner. Por favor, irmão Wagner, faz essa gentileza. Eu vou querer 10 adesivos ali. Eu mais a Simone paga 5, eu pago 5. Nós vamos completar esse banner esse ano. Vamos ou não vamos, irmãos? Vão não. Nós vamos completar esse banner esse ano. Amém, irmãos? Amém. Vou fazer o Pix, tá, irmão Wagner? Você pode fazer o Pix, você pode fazer por cartão de crédito. Um adesivo desses em R$100. Você não está comprando adesivo nenhum, é uma maneira de você ajudar. E ali você pode dividir em até 12 vezes no cartão. R$100, 12 vezes no cartão vai dar R$8 e uns quebradinhos por mês. Mas você só não pode deixar de participar dessa obra, se ainda não fez. Nós vamos inteirar aquele banner. Amor, depois você me ajuda a colar, hein? E eu apagar também. Nós vamos inteirar aquele banner ali antes do ano novo. Você crê nisso? Eu estou me arriscando aqui a beça. Eu estou contando com vocês, hein? Eu creio que nós podemos fazer isso. Se Deus tocar no seu coração, ainda hoje, vai ali, pega o irmão Wagner, vai ficar ali depois do culto, com a caixinha. Não sei se a maquininha de coisa está ali também. Silas, você me ajuda nisso aí, Silão? Que aí às vezes a pessoa quer passar no cartão, aí você pega e já cola ali. Eu estou doido para ver aquele quadro bonitinho, completinho, antes do final do ano. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos sobre nós. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá sustento, o Senhor nos dá trabalho,
o Senhor nos dá saúde para trabalhar, o Senhor nos deu profissão, habilidades, diplomas, e por causa de tudo isso, o Senhor nos permite sustentar a nossa casa e viver a nossa vida sustentado por Ti, dependente da Tua provisão. Então, Deus amado, Pai querido, recebe a nossa gratidão. A nossa gratidão, Senhor, pela fidelidade do Senhor em cuidar de nós. A nossa gratidão por essa liberação da obra, Pai. E essa burocracia que ainda falta, que o Senhor agilize isso mais depressa para a gente começar de uma vez. Eu peço sobre essa campanha dos adesivos aqui. Da mesma forma como o Senhor tocou no meu coração, aqui no coração da Simone, que o Senhor toque o coração dos irmãos nessa manhã, para a gente completar esse quadro ainda este ano. É o que te pedimos. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelo alimento aqui dedicado, pelas vidas no teu altar. Aqueles que estão enfermos, pedimos a tua bênção sobre eles. A irmã Sandra lá no hospital e tantos outros que temos orado por eles. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou convidar os marinheiros aqui à frente. Você que não é marinheiro pode se assentar. E os marinheiros aqui, por gentileza, eu queria chamar os marinheiros também da Marinha Mercante. Venha cá também. Marinheiro da Ativa e marinheiro da Reserva. Podem vir todos. Olha só que bonito, hein? Vem cá, Marcão. Ô Marli, aperta Marcão aí para ele vir. Luiz, cadê Luiz? Luiz já veio? Ah, está aqui Luiz. Pode ser aqui embaixo. Tá bonito aqui. Ou quer vir aqui em cima? Vem aqui em cima. Aí em cima é mais bonito, né, gente? Vem aqui em cima. Pode subir aqui em cima. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Vou tirar uma foto aqui com o Tiago. Vai tirar uma foto minha bonita agora. Hein, Tiagão? Esse boné aqui, meus irmãos, eu ganhei. Eu ganhei do Sub Marcelo. Olha aí. Pode tirar. Obrigado, Tiagão. Chega mais para frente aqui. Vocês estão muito lá atrás, muito emboladinho lá. Que coisa boa. Nós vamos orar por vocês. Marcela e Anne. Só duas meninas hoje. Vem aqui para frente as meninas. Vem cá, Marcela. Para vocês embelezarem um pouco a foto, né? Graças a Deus. Vou chamar a Dani e o Nau para vir aqui. Você vai passar, em nome da nossa igreja, uma lembrança para vocês. Uma lembrança muito bonita, preparada pela irmã Michele. Foi a Michele quem fez. Se você precisa de uma lembrancinha de resina, de primeiríssima qualidade, com preço muito acessível, procure ali a irmã Michele. Eu não estou ganhando comissão, é porque é verdade mesmo. Tá? Vocês vão ver. Eu estou doido para ver se sobra umzinho para mim, que eu quero também uma lembrancinha dessa. Nosso carinho para vocês. Tá? Uma salva de palmas aí, pessoal, para esses irmãos. Pode distribuir com aquele sorriso, aquele abraço, aquele aperto de mão. Você pulou Luiz aqui, ó. Você pulou Luiz aqui. Isso. Pula Luiz, não. Isso. Muito bom. Muito bem. Mostra aí para o pessoal ver. O pessoal ficou curioso. Bonito ou não é, gente? Agora, do outro lado, tem a logo da igreja, viu? Personalizado. Dia do marinheiro, culto do marinheiro. Muito bem. Graças a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu vou chamar a irmã Vânia Miriam para vir aqui orar, irmã Vânia Miriam, por gentileza. A irmã Vânia, que também não é marinheira, mas eu acho que tinha até vontade de ser, mas é pescadora e vive no mar e gosta de barco. Todo mundo ganhou a lembrancinha aí? Ganhou? Beleza.
Olha aí, até ela ganhou. Vem cá, irmã Vânia. Você pode ficar de pé? Eu sei que é senta, levanta, senta, levanta. Última vez que eu vou pedir para você. A última não, penúltima. Ah, já tem a raiz, é? Olha aí. Olha aí. A irmã Vânia vai orar, agradecendo a Deus pela vida dos marinheiros e pedindo a proteção do Senhor sobre cada um deles, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos e podemos presenciar nesta manhã. Ó Deus, nós queremos entregar em tuas mãos a vida desses homens e dessas mulheres valorosas, Senhor Deus, na proteção da nossa pátria. Senhor, naquelas embarcações, Senhor Deus, cada uma dentro das dimensões, Senhor Deus, que nós às vezes nem temos condições de imaginar o quanto é grande e quantos homens e mulheres levam ali daquela embarcação. Senhor, que durante todo o seu percurso seja um mar calmo, Senhor Deus. Mas nós sabemos também que mar calmo não faz bom marinheiro, mas que o Senhor nos dê a temperança para cada vez mais poder suprir todos esses medos, temores, Senhor Deus, que muitas das vezes bate no nosso coração. Senhor, segura na mão de cada um deles. Abençoa a sua família, onde quer que elas estejam. Amém. E que nós possamos cada vez mais estar na tua presença, fazendo a tua sempre boa obra. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, uma salva de palmas. Parabéns, marinheiros. Deus abençoe. Pode se sentar. Muito obrigado. Os irmãos também podem se sentar. Parabéns aí, marujos e navais. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ao nosso, pode se assentar, vamos ao nosso PIB News. Estamos na busca de diáconos para a nossa igreja. Ore, busque ao Senhor e participe desse processo com responsabilidade espiritual. Para mais informações, é só ir no PIB TV e ver a mensagem do dia 9 de novembro, que fala mais sobre isso. No culto da noite, nossas crianças darão um show à parte na Cantata de Natal Kids. Um momento de música, adoração e fofura. Convide toda a família e participe! E no dia 21, no culto da manhã, teremos o nosso culto de Natal. Um momento para celebrar o nascimento de Jesus e fazer-nos refletir sobre o amor ao próximo, a esperança e a união. Você é mais do que convidado. E de noite, nossa celebração de Natal continua, com a cantata de Natal Nunca Mais Foi o Mesmo. Vem viver esse momento com a gente. E dia 31 de dezembro, quarta-feira, teremos o nosso culto de Ano Novo, com batismos, recepção de novos membros e ceia do Senhor. Vamos juntos viver esse momento e dar boas-vindas a 2026. E para ficar por dentro de toda a nossa programação, siga-nos nas redes sociais, @PIB no Barreto, no Instagram, e no YouTube, @PIBTV. É lá onde você vai ver nossos cultos e toda a programação disponível. E nos vemos no culto da noite. Tchau! Muito bem, então logo mais, 18 horas, será o musical de Natal das crianças. Então papai e mamãe, atenção papai e mamãe, tragam os seus filhos 17 horas, tá bom? Para a arrumação, as instruções. Então as crianças devem chegar 17 horas. E às 18 horas nós começaremos o culto da noite com o musical de Natal das nossas crianças. Fique de pé agora sim, última vez, para a gente orar, encerrar. Vamos para a EBD, não vá embora. Você é convidado a participar conosco da escola bíblica. Você que nos visita, você é meu convidado lá para a minha classe. Tá? Vamos lá para a minha classe, para juntos a gente aprender da palavra do Senhor. Passa ali fora depois para ver os quitutes da Cristolândia, para ajudar no Natal da Cristolândia, que será no próximo sábado de manhã, e eu vou lá pregar, lá. Então se algum irmão da igreja quiser ir comigo, Marcelo e Marlídia já estão escalados aí, e outros também, tá? Próximo sábado de manhã, nós vamos lá dar um apoio na nossa Cristolândia de Alcântara, e passa ali e prestigia, abençoa, tá bom, gente? É bênção do Senhor. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora, bendita, maravilhosa de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós, o teu povo,
sejam sobre cada marinheiro, sejam sobre cada servo do Senhor que enfrenta lutas e tempestades, sejam sobre aqueles que agora sofrem enfermidades, problemas, desafios, lutas, sejam sobre a tua igreja aqui reunida, e seja sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado. Vamos para a EBD e até logo mais às 18 horas, em nome de Jesus. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre